Meus queridos, nós estamos nos abraçando, vamos nos acerenando devagarinho, né? Porque a hora é chegada. Todos temos ciência de que o mundo espiritual já está nos envolvendo e o horário deve ser cumprido, né? Principalmente nós que já estamos nesse nível de compreensão. Nós estamos dando as boas-vindas a todos à casa de Francisco de Assis, de maneiras que nos sintamos realmente muito acolhidos, muito abraçados pela espiritualidade superior, como por nós, os encarnados. Estamos no dia 27 de fevereiro, encerrando este mês. Eu não sei se sabe, fevereiro já foi, né? E o ano está celeremente passando muito depressa de novo. Mas estava escrito, né? E está escrito que, por causa dos eleitos, esses tempos seriam abreviados, né? Então, aqueles que despertamos, que aproveitamos o máximo possível desse tempo que nos resta na existência física para desabrochar dons divinos, traduzindo literalmente virtudes, ir ao encontro daquele que está em dificuldade maior do que nós. Porque se nós olharmos à nossa volta, muita gente pede socorro, e aquele que temos algumas luzes, que iluminemos os caminhos dos demais. Nos fará muito bem futuramente, né? Nós temos hoje a presença do nosso querido professor Eloy Lemos de Melo, que vem representando a regional para nos trazer uma proposição em torno da paciência, que é tema do nosso Evangelho, quando a benfeitora querida Joana de Ângeles assinava como um espírito amigo, né? Consta do Evangelho essa mensagem, o Eloy vai partir daí, depois vai ampliar por nós essa situação. Antes da prece, algumas informações de caráter geral. A primeira delas, agora, dia 3 e dia 4, segunda e terça-feira de Carnaval, a União Regional está apoiando sobremaneira o projeto Reencontro com Jesus, que está na sua terceira edição e, às vezes, muitos de nós nem sabemos que essas coisas acontecem. Então, nesse período do Carnaval, quando muitos de nós saímos na sexta e voltamos na quarta todo arrebentado, por aí, né? Ainda se fazem essas loucuras, nós estamos sintetizando o livro Há 2000 anos. São 20 capítulos do livro, 5 companheiros nossos queridos vão contar a história no primeiro dia. Cada um deles tem 24 minutos para contar a sua parte. Sintetizado o livro no primeiro dia, no dia seguinte nós teremos 4 palestras de 20 minutos sobre o assunto do livro também 2000 anos. Terminado lá na SEAC, os 2 dias serão às 15 horas, nós temos uma atividade na CEPAL que vai envolver exatamente o Carnaval. Então, advertência dos benfeitores espirituais sobre esse período do Carnaval. Síntese também de 2 livros, né? Nas Fronteiras da Loucura e depois Entre os Dois Mundos, os 2 livros do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda. Isso está em cargo nosso, a palestra das 18h15 na CEPAL, enfocando exatamente isso. Norimar já nos convidou para trazê-la para cá futuramente. A gente vai trazer a exposição, que está muito bonita, é bom a gente saber disso. Então, a primeira atividade é essa. A outra é a vinda entre nós, enfim, do Dr. Haroldo Dutra Dias, né? Tanto lutamos, conseguimos encaixá-lo, quer dizer, no dia 13 de março, uma quinta-feira, não teremos atividade aqui, nenhuma das casas terá, às 3, todos vão levar as suas forças, o seu congressamento lá para o Emir Esfer, o teatro lá, né? No Centro de Convenções e Eventos, que fica na Rocha Pombo com a Fortunato Beder. Há também mais um aviso a respeito de quem desejar ir à conferência, que será no dia 14, no dia seguinte, lá em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A nossa Mardarete da SEAC está organizando esta ida através de um ônibus fretado. Ainda existe em alguns lugares. A R$ 65,00 a passagem e ainda a estadia graciosamente no Recanto, lá em Balsa Nova. Então não terá, além disso, apenas vão ter as despesas de alimentação na própria praça de alimentação, lá dentro da conferência. De maneira que é possível um esforçozinho para que nós possamos assistir em loco o nosso Divaldo,
o nosso Alberto Almeida e o nosso Dr. Haroldo Dutra Dias. Este ano a configuração da conferência está um pouquinho diferente. Os outros expositores estarão no interior, né? Fazendo no interior. Aqueles que não estarão em Curitiba estarão fazendo no interior. Eu acredito que seja isso. Nós vamos fazer a nossa prece. Em seguida, nós apresentaremos então o nosso expositor. Unamos-nos em pensamento, por favor. Mestre que ilumina nossas vidas, condutor das nossas programações reencarnatórias. Postos estamos, Senhor, mais uma vez, desenvolvendo todas as nossas capacidades de percepção para assimilarmos, através do vosso cantor, a mensagem, sem sombra de dúvida, que emana do vosso coração bondoso, para que envidemos esforços, unando-nos todas as nossas potencialidades para desabrochar nossos dons divinos, nossas virtudes, gradativamente vencendo esta sombra densa que nos imanta a terra, que nos propõe realmente ainda a insensatez. Através dos vossos mensageiros queridos, fundamentalmente, num dos maiores da tua falange de luz, o nosso querido Francisco de Assis, que saibamos fazer por merecer essa assertiva, procurando dia a dia nos tornar seres humanos cada vez melhores. Abençoa a nossa proposição, bem como o nosso expositor, para que a mensagem veiculada por ele encontre ressonância nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. 1999, a benfeitora Eros escreve, através do nosso querido Divaldo, Paz Íntima. Ela escreve uma série de pequenos livros muito importantes, né? Nós tiramos de lá uma mensagem pequena para introduzir o nosso Eloy aqui na exposição. Como o Eloy vai abordar a paciência, e que nós chamamos de a outra caridade mais penosa e muito mais meritória, né? Que a gente tem uma ideia da caridade, nós vamos ver hoje a caridade num sentido mais profundo. Neste livro, então, no prefácio, a benfeitora diz assim: bem-aventurado aquele que se encontrou a si mesmo, fruindo de paz íntima. Bem-aventurado aquele que ama, sem a expectativa de ser amado. Bem-aventurado aquele que reparte a luz da esperança. Bem-aventurado aquele que, sábio, esparze claridades para a consciência e silencia as agressões e as ofensas. Bem-aventurado aquele que vê as próprias imperfeições e, perdoando-se, insiste no trabalho de lapidá-las para ser livre. Bem-aventurado aquele que, na fé racional e pura, encontrou a unidade a si mesmo e ao seu próximo. O encontro com Deus ocorre nas províncias do coração, de onde procede as boas como as más inclinações. Ao defrontá-lo e recebê-lo no imo, a paz se lhe enraiza e frondeja a árvore da alegria perfeita que um dia povoou a alma de Francisco, o cantor de Assis. Bem-aventurado, meus queridos, somos nós, porque vamos ouvir o nosso querido professor doutor Eloy Lemos de Mello, professor da nossa universidade, engenheiro agrônomo. Chegou recentemente ao nosso movimento, não faz muito tempo, mas é uma joia preciosa que nós temos convivido e ele nos trará, sem sombra de dúvida, um grande alento. Ele tem uma mensagem para nos passar, vamos nos esforçar para captá-la. Vamos ouvir o nosso Eloy. Muito boa noite a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez nesta casa, que já me recebe, eu acho que pela terceira ou quarta vez, sempre com o mesmo carinho quando chego, com a mesma atenção. E para nós é uma satisfação poder falar, compartilhar com todos vocês as luzes desta doutrina que nos agasalha a todos, nos conforta e nos esclarece. Como o nosso querido companheiro Vanim falou, a gente traz hoje a paciência, que, numa opinião muito particular nossa,
é um dos textos mais belos do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente sente sempre a mesma emoção cada vez que lê o texto, como se estivesse lendo ele pela primeira vez. Renovam-se as esperanças, as expectativas, as aspirações. Por isso eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, então. Aquele que lembrar sabe que este item que está no capítulo 9, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, item 7, intitulado a paciência, é um item curto, relativamente curto. São apenas 4 parágrafos. Não são parágrafos muito longos. É um texto curto. Então, como já tivemos a oportunidade em outra casa da nossa regional, nós propomos, então, ler este texto, cada parágrafo dele, e a partir dali nós vamos tecer algumas considerações. Tá? Bem, então eu peço a todos que se envolvam emocionalmente comigo, se for possível. Ou não comigo, mas com o texto, que é realmente fantástico. Ele é assinado por um espírito amigo, e ele começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Todas as promessas de Jesus são para a vida futura. Bem-aventurados os que amam. Bem-aventurados os que esquecem as ofensas. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os humildes e os simples, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados. Quando? Quando os brandos e os pacíficos herdarão a terra? Será que é para agora? Neste mundo em que estamos vivendo neste momento, nos tempos atuais, vocês conseguem vislumbrar a possibilidade de os brandos e pacíficos herdarem a terra? Neste momento? As promessas são para depois. Portanto, são para a vida futura. Se nós não tivermos a certeza da vida futura, todas as promessas de Jesus são uma farsa, um engodo. Ele fez garantias para uma vida futura. Então, esta certeza da vida futura que as religiões nos propõem, que a doutrina espírita nos oferece, consolam. É uma certeza que consola. Porque a gente passa a compreender, então, que todo o nosso esforço terá uma recompensa, mas não é agora. Mas nós receberemos uma recompensa por todo o nosso esforço. No entanto, mesmo sabendo da vida futura, mesmo que ela seja clara e cristalina para nós, fica ainda a dúvida do porquê eu devo sofrer tanto para merecer uma recompensa depois. Para
Para quê? E muitas vezes a gente escuta a seguinte resposta: é para ter mais mérito. Tudo bem. Mas então por que uns sofrem mais e outros sofrem menos? Uns terão mais mérito e outros terão menos? Vamos nos apoiar ainda no Evangelho segundo o Espiritismo para fazer um raciocínio. Por que sofrer? E é o próprio Evangelho que nos esclarece. No seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando Allan Kardec mostra de maneira clara, brilhante, a justiça das aflições. Kardec, então, nos faz compreender que se nós admitimos a existência de Deus, Ele só pode ter como atributo o infinito das perfeições. E, portanto, tudo deve ter uma causa justa. Ele parte deste princípio básico. Se pressupomos, se admitimos dentro do nosso coração a existência de Deus, não pode ser de outra maneira. Portanto, as aflições que nos atingem a cada dia devem ter um motivo justo. E desta maneira ele vai, então, iniciando um raciocínio, explicando a justiça das aflições. E nos deixa muito claro que as aflições têm duas origens distintas, duas fontes bastante diferentes. Elas podem ter origem no presente e as aflições podem ter origem no passado. Então, como causas atuais das aflições, são aqueles movimentos equivocados que nós fazemos na nossa existência, na nossa jornada, e que acabam em algum momento acarretando uma consequência. Ora, todos nós aqui, eu imagino, vivemos e presenciamos muitas quedas por nossa imprevidência. Quantas vezes tropeçamos por causa da nossa ambição? Por causa das paixões desenfreadas? Quantas vezes damos com a cara no muro? Quantos males físicos nos acontecem por nossa imprevidência? São os vícios, o cigarro, o álcool, as drogas em maneira geral, a comida em excesso e outros vícios que acabam em algum momento trazendo uma consequência, mais cedo ou mais tarde. Portanto, se nós paramos para refletir, muitas das aflições, das vicissitudes, dos problemas que nós já tivemos na nossa vida, muitos deles têm origem no nosso descuido. E, portanto, é muito justo. Eu não posso colocar a responsabilidade destes problemas nas costas de mais ninguém, porque eu sou o responsável. Mas, diz Allan Kardec, há também aquelas situações que nos acontecem que nós não poderíamos prever. Entes queridos que partiram, muitas vezes eram o sustento da casa, deixam a família. Doenças que surgiram sem que a pessoa tenha feito nada de errado. Problemas diversos
que acontecem sem que a gente pudesse evitar. Se a origem desses problemas não é atual, não é no presente, ela deve estar em outro lugar. Ela deve estar no passado. É o espírito, então, reencarnado, recuperando, resgatando, reparando seus equívocos do passado. E é por isso, então, que nós vemos tantas diferenças de nascimentos e de condições de vida. Aqueles que nascem aquinhoados de inteligência, beleza, posses, tudo lhe sorri. E ao lado, aquele que nasce com problemas graves, mentais ou físicos, ou nasce em meio à miséria, em meio a tantas dificuldades. E por quê? Que filosofia foi capaz de explicar de maneira tão clara, além da doutrina espírita? É a reencarnação. Então, aquilo que aparentemente era uma anomalia, com a chave da reencarnação, fica claro. Fica claro. As diferenças aparentemente são anormais, mas tudo está encadeado pela lei divina. Muito bem. Meus amigos, se nós compreendemos então que as aflições que nos atingem têm uma causa justa, e sendo deste presente em que vivemos, ou de outras reencarnações, a causa é sempre a mesma. Somos nós. Nossos passos equivocados. Se nós compreendemos isso, o que nos resta diante do sofrimento? A paciência. E é por isso que ela começa o texto dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Isso me recorda uma história vivida, contada por Divaldo Pereira Franco, o grande orador médium espírita. Uma história que ele viveu no começo da década de 40. E isto está relatado no livro Sexo e Consciência. Ele conta que era um adolescente na época, vivendo em Feira de Santana, na Bahia, de onde ele é natural. E na época estava começando a Segunda Guerra Mundial. O país, então, deslocou para a Feira de Santana um contingente muito grande do exército. Feira de Santana, na época, era uma cidadezinha pequena. Hoje tem quase 300 mil habitantes, mas era uma cidadezinha pequena. Todo mundo se conhecia. E ele conta, então, que junto com aquele contingente chegou um tenente. E ele descreve o tenente. Era um homem alto, bonito, vestido com o orgulho militar. Vanim saberia descrever muito melhor. Espadim, Vanim. Montado a cavalo. Aquilo foi um verdadeiro acontecimento na cidade. Foi um auê, como se diz. Porque o tenente tinha um problema. Nas palavras do Divaldo, era como um beija-flor. Ele saía de flor em flor. E assim ele foi envolvendo as mulheres mais incautas da pequena cidade. Ora uma, depois outra, depois outra. O escândalo chegou ao auge quando ele se envolveu com uma mulher casada. Ela era conhecida também na cidade.
se envolveu com ela, até que ela se separou do marido. Deixou o marido e 2 crianças pequenas para viver com o tenente. Foi o escândalo. Foi a notícia. Mas é lógico que isso não tinha futuro. E passado um tempo, o tenente se cansou. E a abandonou. Com muito desgosto, profundamente envergonhada, constrangida, ela acabou por cometer o suicídio. Mais de 40 anos se passaram. Divaldo já era um nome conhecido no movimento espírita. Num belo dia, depois de fazer a palestra pública lá em Salvador, chegam 2 senhoras para conversar com ele. Seu Divaldo, nós gostaríamos muito que o senhor fosse lá na nossa casa, porque nosso pai está muito doente, ele tem câncer, ele está em estado terminal, ele está numa situação muito difícil. E se o senhor pudesse ir até lá, conversar, fazer uma oração para ele, e eu não sei nem se o senhor vai conseguir entrar no quarto, porque está num estágio muito avançado, ele cheira inclusive. Mas se o senhor puder ir, e ele obviamente que foi. Chegando lá à noite, entra no quarto e ele diz que até hoje é uma cena que choca o estado em que aquele homem estava, completamente deformado. Corpo, rosto, mãos, braços, completamente deformado, num estágio muito avançado. Ele entrou, levou um choque inicial. Fez a oração. E aí, nesse momento, a esposa e as filhas conversando com ele, dizem assim, ele é do exército, o nome dele é fulano de tal. E aí ele lembrou. E perguntou, mas ele não serviu lá em Feira de Santana? Serviu, na Segunda Guerra, ele era tenente. E ele lembrou. Era o tenente. Fez a oração, ele tinha uma dificuldade imensa de se libertar, esta que era a verdade, já era para ele ter desencarnado. Dr. Bezerra de Menezes surgiu diante dele, ajudou, deu o passe e explicou. É ele, meu filho. Nós vamos ajudá-lo a desencarnar. Na próxima reencarnação, ele terá que renascer e virá com graves disfunções na área da sexualidade. Essa é a história do tenente. E a gente vê nessa história as leis divinas nos reconduzindo. Não punindo, nos reconduzindo. A gente escolheu essa história porque nós percebemos que na mesma reencarnação, o tenente começou a receber, colher os frutos dos seus atos, do seu comportamento equivocado. Voltaria ainda, e deve ter voltado já, em outra reencarnação, com outros problemas, especificamente na área da sexualidade, para reconduzi-lo na direção. São aflições. Estas são aflições daquelas que machucam. Fisicamente machucam. Conhecendo a história dele, a gente percebe que há um porquê. E o que resta para ele, diante de tanto sofrimento,
Além da fé, da coragem, a paciência. Porque esta dor marcou ele para a glória depois. A dor, portanto, que chega até nós, diz o Espírito amigo, Joana de Ângeles, é o que nos marca para a glória no céu, para o futuro. Mas, se nós temos que ter paciência diante destes sofrimentos, também este texto mostra um outro aspecto sobre a paciência. Vamos ler o segundo parágrafo. Ele diz assim: sede pacientes. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. É a paciência, então, que devemos exercitar na convivência com os nossos próximos. Isso é bastante interessante quando a gente analisa a nossa chegada, por exemplo, dentro de uma ordenação religiosa. Seja ela qual for. Mas vamos nos ater aqui à nossa doutrina. A gente vem, encontra o Espiritismo, fica completamente encantado e apaixonado. E a gente chega na casa espírita, inocentemente acreditando que todos vibram na mesma sintonia. Mas não é. Como em nenhuma outra religião. E no trabalho, pior ainda. E você sai do trabalho, vai para a casa espírita e volta para casa, muitas vezes, também não encontra aquela mesma sintonia. Então, nos exige paciência na convivência com as pessoas. Nos relacionamentos. Na convivência com aquela pessoa difícil. Eu sei que vocês não devem conhecer ninguém assim. Mas vai que vocês têm que conviver com alguém difícil. Dá para ficar magoado o tempo todo, toda vez que esta pessoa é difícil. Vamos imaginar que haja alguém que você conheça. Toda vez que esta pessoa é difícil te colocar à prova, a paciência. Dá. Onde é que você vai chegar? E aí eu me recordo de um conselho. Talvez vocês conheçam, de um conselho que o Espírito Emmanuel deu para Chico Xavier uma vez. Ele entrando em casa, todo magoado, por causa de uma dificuldade no trabalho, coisas que falaram para ele. Chega em casa todo magoado. Aí entrando na porta, o Emmanuel pergunta: por que você está chorando? Mas o senhor não viu o que ele me falou? Aí ele disse assim: Chico, é necessário ter pele de crocodilo. Pele de crocodilo. Se você não tiver pele de crocodilo, você não vai terminar a tua tarefa. Porque, Chico, as pessoas se arranham. Você arranha e você é arranhado.
Então está na hora de revestir com a pele de crocodilo aqui. Porque senão nós vamos chegar em casa chorando sempre. A convivência com as pessoas é difícil. Se a convivência com a esposa ou com o marido que você escolheu para ser teu companheiro é difícil. Você se namorou, se encantou, se apaixonou. E é difícil. Existem diferenças. Não vão concordar sempre. Como não encontrar dificuldades na relação com as pessoas que nos cercam, dentro da casa espírita, dentro do trabalho, na família que muitas vezes não te compreende? Então é necessário ter paciência, porque a paciência te faz bem ao coração e ela é uma faceta da caridade. E quanto mais ele ou ela te coloca à prova, mais mérito você tem em exercitar a paciência. E aí eu me recordo que nós espíritas falamos muito sobre paciência. As pessoas olham para nós e acham até que nós somos muito pacientes. Eu, de vez em quando, recebo uns elogios dos conhecidos assim: mas você é tão tranquilo, você é tão paciente. E aí eu digo para minha esposa em casa, ela diz: mas eles não te conhecem. Sempre tem a esposa, né? Graças a Deus sempre tem a esposa. Mas eles não te conhecem. Nós espíritas somos bons em compreender a paciência. O difícil é a gente colocá-la em prática. E aí eu me lembro de uma história muito interessante. Era um senhor estava uma vez no aeroporto. Era nos Estados Unidos, ele estava no aeroporto. Ele ia pegar o avião, parece-me que estava em Nova York. Mas ele estava nervoso, gente. Ele estava nervoso, ele estava agitado, ele estava impaciente, intolerante. Até que, num determinado momento, ele encheu tanto a paciência dos funcionários que uma aeromoça chegou para ele e falou assim, com muita calma: o senhor já leu aquele livro Amor e Sobrevivência, do Dr. Jim Ornish? O senhor deveria ler, vai lhe fazer muito bem. E saiu. E ele levou um choque, porque ele era o Dr. Jim Ornish. Ele escrevia sobre amor, paciência e bom humor. E vivia mal-humorado. Ele foi uma pessoa importante nos Estados Unidos. Ele era muito conhecido. Ele pegou o jornal e colocou na frente, porque ele era conhecido. Ficou com vergonha. E a partir dali ele começou a pensar por que tanto mau humor. Vixe, escrevendo sobre o bom humor. Aí acabou chegando à conclusão que sempre no fundo desse mau humor dele estava a imagem do pai. E pensando, concluiu que o problema era do seu péssimo relacionamento com o pai. E a partir daí ele tentou resolver o problema dele. Não vou contar para vocês como ele resolveu, porque foge do nosso assunto. Mas ele encontrou então o problema. Mas vejam, escrever e falar é uma coisa, viver é outra. Aí vem também uma lenda tibetana, não sei se vocês conhecem. Tinha um monge, ele estava na entrada de uma gruta meditando, e estava descendo um pastor, trazendo suas cabrinhas, passou na frente e viu aquele homem ali paradinho na sombra. Aí ele perguntou: o que o senhor está fazendo aí? E o monge tranquilamente respondeu: eu estou meditando sobre a paciência. Meditando.
Eu tenho que trabalhar. Estou conduzindo minhas cabrinhas, vou trabalhar, o senhor que vá para o inferno com a sua meditação. E o monge respondeu: vá para o inferno você. Meditar tanto sobre a paciência. Para quê? Se ela é para ser aplicada justamente no momento que alguém vem te tirar a paciência. Mais à frente, o texto diz o seguinte: a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, vamos reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. E o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. A vida é difícil. Ela é composta, como diz o texto, de 1000 nadas que acabam ferindo. São aflições e aflições, aflições, porque é intrínseco a este mundo em que nós vivemos. Os filhos nascem, trazem aflições. Dá febre. Fica doente. Eles crescem um pouquinho, trazem aflições, porque não sabem onde andam. Não sabem onde coloca a mão. E eles ficam um pouco maiores e trazem mais aflições. Porque vem um contato com os colegas. Ouvirão falar sobre drogas, álcool, cigarro. E crescem mais, vêm os namoros. E será que ela, ele vai amar meu filho, minha filha? Será que vai ser bom? São aflições, o tempo todo aflições. O marido está doente, o marido é difícil, aflições. As contas para pagar. O tempo todo somos alfinetados. Pequenas coisinhas. E que ao final do dia, mais uma vez eu vou citar aqui uma frase que nunca mais me saiu da cabeça, quando ele me disse que a gente mata um leão todo dia depois que vira espírita. Todo dia. Porque estamos num mundo onde só teremos aflições. Mas, ela diz, se prestarmos bem atenção, as bênçãos são maiores. E o que adianta, muitas vezes, dizer para ela, você tem aflições, mas você teve filhos. E a alegria de ter filhos? E a alegria de conquistar aquele trabalho? E a alegria de conquistar aquele patrimônio pelo qual você trabalhou tanto? E a alegria de constituir a família? E de colocar todos eles para fora de casa, para o mundo? São bênçãos. E diria Chico Xavier que nós devemos nos voltar de coração e mente para o rio de bênçãos que passa aos nossos pés. Mas, por imaturidade, a gente valoriza os sofrimentos, vê muito pouco o que recebemos. E se a gente não tiver paciência com as dores, paciência com os nossos companheiros de jornada, e não tivermos paciência conosco, nós acabamos perdendo tempo, acabamos abrindo mão dos nossos maiores ideais. A gente perde oportunidades porque a vida é curta, por mais que pareça longa. Então é necessária paciência. E para terminar, eu nem poderia falar mais nada senão
o último parágrafo, que diz: coragem, 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 amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Muito obrigado pela paciência de vocês.